Olá, o TCE na TV está no ar. Programa que é transmitido pelas TVs da Peripê, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira os destaques desta edição. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. Novembro Azul. Setor médico do Tribunal de Contas de Sergipe promove mobilização para alertar servidores da Corte sobre a importância da prevenção contra o câncer de próstata. Caravana do Conhecimento. Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento inicia preparativos para a última edição do projeto TCE Itinerante em 2017. Por um Brasil mais ético. Economista Otaviano Canuto é um dos destaques da fase final de palestras promovidas pelo Fórum de Combate à Corrupção. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Marcos Vinícius Linhares. Em pauta, o planejamento do órgão para as eleições do ano que vem. Fique com a gente, o TCE na TV começou! A gente começa esta edição com a preocupação do TCE de Sergipe a uma das doenças que mais matam os homens no país, o câncer de próstata. E de olho na prevenção, o setor médico da Corte de Contas Sergipana realizou ações internas para alertar os servidores da casa quanto à importância do exame preventivo. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum da doença entre os homens no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pulmão. A identificação precoce da doença e tratamento adequado aumentam as chances de cura. Desde o início do mês, o setor médico do Tribunal de Contas conta com o apoio dos demais setores e tem promovido ações no sentido de conscientizar os servidores sobre a importância do exame preventivo. A gente iniciou no dia 1º de novembro, integrando fitas a todos os servidores, mulheres e homens, fitas azuis, né, para sensibilizar com relação ao câncer de próstata, assim como foi colocado na frente do Tribunal de Contas uma fita em alusão ao mês de novembro, né, do Novembro Azul. É possível identificar a doença por meio de exame clínico ou exame de toque e por meio de exame de sangue. A ideia é que todos os servidores que têm 50 anos de idade ou aqueles que têm 45 anos e possuem histórico de câncer de próstata na família compareçam ao setor médico para que sejam encaminhados para a realização dos exames. Foi disponibilizado na intranet para visualização de todos os servidores um convite feito pela Coordenadoria Médica, convocando todos os servidores homens a partir de 50 anos de idade a comparecer no serviço médico durante o mês de novembro para orientação, né, e solicitação de exames com relação ao câncer de próstata, e aqueles que tiverem 45 anos, mas com histórico familiar de pai ou de irmão com câncer de próstata, que comparecesse ao setor. Então, esse folder, esse convite está disponibilizado na intranet, né, num aviso, durante todo o mês de novembro, para que todos os homens servidores aqui do tribunal, comissionados, terceirizados, venham aqui no setor para estar recebendo essas orientações, as devidas orientações por parte da equipe médica. Ainda como parte das ações de prevenção e combate, durante a semana o setor médico também distribuiu panfletos explicativos nos setores, deu orientações e esclareceu dúvidas a respeito do exame. Para os servidores, a iniciativa ajuda a lembrar a importância dos cuidados com a saúde, que muitas vezes acabam ofuscados pela rotina de trabalho. É uma ação de grande importância, né? Todo homem tem que se prevenir, se desprender de certos preconceitos, né? Cuidar da saúde, manter hábitos saudáveis e verificar o histórico da família, se tem alguém com caso de câncer de próstata, né? E fazer o preventivo, né? Na idade, na época certa, fazer o exame preventivo. Para encerrar as ações que remetem ao mês que enfatiza a importância da prevenção e da identificação precoce da doença, na próxima terça-feira o Tribunal de Contas vai promover uma palestra que pretende esclarecer todas as dúvidas a respeito da doença. A proposta é sensibilizar homens e mulheres. Dr. Lélio Azevedo, que vai estar aqui no auditório
né, do Tribunal de Contas, proferindo a palestra Câncer de Próstata, o que você deve saber. Nessa palestra terá como público-alvo tanto homem como mulher, né, em todas as idades, em todas as faixas etárias. Porque mesmo aqueles que ainda não estão na faixa etária, como eu acabei de dizer, né, que é a partir de 50 anos e que não são homens, as mulheres também, são multiplicadores de informação, né? Pode chegar em casa e pode estar conscientizando seus familiares. A seguir, Ecojan inicia preparativos para a última edição do projeto TCE itinerante em 2017. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros da Corte de Contas dos sergipanos. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade de Neópolis, no dia 17 de setembro de 1930, o bacharel em Direito Tertuliano Azevedo foi nomeado conselheiro do TCE em 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, na vaga aberta após a aposentadoria do conselheiro João Moreira Filho. Na Corte de Contas sergipana, Tertuliano assumiu os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Ao completar 70 anos em 2000, Tertuliano Azevedo deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A caravana do conhecimento do Tribunal de Contas de Sergipe vai desembarcar na próxima semana em Nossa Senhora do Socorro. O objetivo, a realização da última edição do projeto TCE itinerante, em 2017. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Na próxima segunda-feira, dia 27, o Tribunal de Contas do Estado vai promover mais uma edição do projeto de capacitação TCE itinerante. Desta vez, o ponto de encontro do conhecimento será o município de Nossa Senhora do Socorro, que reunirá também gestores e servidores de Aracaju, Barra dos Coqueiros, General Mainardi, Itaporanga, Laranjeiras, Maruim, Riachuelo, São Cristóvão e Santo Amaro das Brotas. Com foco no planejamento e gestão municipal, durante todo o dia os participantes terão acesso a palestras e minicursos idealizados pelo TCE e parceiros do projeto. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no endereço eletrônico www.tce.se.gov.br/Ecojan. O impacto da corrupção na economia do país estará em foco no dia 1º de dezembro. A Corte de Contas dos Sergipanos vai promover a última palestra do Fórum de Combate à Corrupção, intitulado Por um Brasil Ético, o dinheiro público é da sua conta. O economista sergipano Otaviano Canuto será o responsável pelo debate, que vai abordar os efeitos da corrupção do país nos mais diversos aspectos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no endereço eletrônico www.tce.se.gov.br/Ecojan. O Tribunal de Contas do Estado sediou durante a semana o 6º Congresso da Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores dos Tribunais de Contas. A programação contou com palestras nos períodos da manhã e da tarde. Na mesa de abertura estavam presentes a vice-presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, o presidente do Sindicontas, Anselmo Santos, e o presidente da FENACONTAS, Paulo Guimarães. O ex-juiz Marlon Reis
criador da Lei da Ficha Limpa, proferiu a palestra de abertura intitulada O Impacto da Lei da Ficha Limpa no Controle das Contas Públicas. Durante a fala, o palestrante detalhou as origens da lei, as dificuldades encontradas até a concretização e destacou o papel dos tribunais de contas. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros. Confira! Esta semana foram julgados 14 processos na sessão da primeira Câmara. Recursos de reconsideração, aposentadorias e relatório de inspeção foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista da Semana, o bate-papo é com o secretário judiciário do TRE, Marcos Vinícius Linhares. Não saia daí, a gente volta depois do intervalo. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Memória. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju no dia 10 de fevereiro de 1917, o bacharel em Direito, Joaquim da Silveira Andrade, fez parte da primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Joaquim Andrade ocupou os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral, onde se aposentou em abril de 1986. Joaquim da Silveira Andrade morreu em maio de 2005. Memória. Tribunal de Contas de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista, o bate-papo é com o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, Marcos Vinícius Linhares. E um dos assuntos em pauta está relacionado aos preparativos do TRE para as eleições do ano que vem. Veja. Em 2018, já batendo a porta, é um ano eleitoral, é um ano de grandes decisões para o país, diga-se de passagem, e para o Tribunal Regional Eleitoral, a eleição já chegou, porque ele começa a se preparar muito antes. Marcos Vinícius, que é secretário judiciário do TRE, está comigo aqui no nosso programa. Marcos, obrigado por atender ao nosso convite. Enquanto os políticos estão nos bastidores aí se arrumando para o tribunal, a eleição já está pronta? Bom, antes de mais nada, bom dia, Messias. Nós que agradecemos o espaço, o convite, é um prazer, é uma satisfação muito grande estar no seu programa. Exatamente, a Justiça Eleitoral, na verdade, a eleição começa um ano antes. A gente se prepara, todo o planejamento, ele inicia no ano anterior às eleições, tem várias fases que vão sendo cumpridas paulatinamente pelo TRE e esperamos, como tem sido o histórico de toda a Justiça Eleitoral, mais uma vez realizar uma eleição tranquila, com sucesso, com o resultado saindo de imediato, sem maiores problemas, sem maiores transtornos para o eleitor. O que muda para 2018 em relação à eleição passada? Temos algumas mudanças importantes, Messias. Como você anunciou no início, nós tivemos uma reforma eleitoral recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Foram 2 leis e uma emenda constitucional alterando a Constituição Federal, alterando o Código Eleitoral e a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. Basicamente, nós teremos um fundo de financiamento especial para as campanhas eleitorais, além do fundo partidário que os partidos já recebem para financiar o seu dia a dia, a sua vida normal, o seu funcionamento normal. Nós teremos um fundo especial somente para a campanha eleitoral. Esse fundo especial foi aprovado para as campanhas, 30% dele será retirado das emendas de bancadas, então
um valor razoável. Além disso, tudo que a União deixava de arrecadar com a propaganda partidária, não vai ter mais propaganda dos partidos políticos, aquela propaganda que é anterior às eleições. Esse valor que era, né, destinado para as emissoras de rádio e TV, esse valor agora vai também para esse fundo. É algo em torno de 2 milhões de reais que os partidos terão para as próximas eleições. Teremos mudanças também na propaganda pela internet. Será permitido que o candidato contrate o serviço de impulsionamento daqueles posts, daqueles anúncios nas redes sociais, no Google, no Facebook. Também a propaganda em bem particular sofreu uma restrição. Agora a propaganda em muro não pode acontecer, né, pichação, colocação de adesivo. No máximo, a pessoa vai poder colocar adesivos somente nas janelas das suas residências. A propaganda em veículo continua, né, a propaganda através de adesivo, no tamanho de meio metro quadrado apenas, ou no tamanho do para-brisa traseiro. Tivemos também alterações no limite de gastos de campanha. Agora a lei traz um limite para cada candidatura. A título de exemplo, o presidente da República, salvo engano, são 75 milhões de reais que poderão ser gastos. E aqui em Sergipe, no caso de governador, para Sergipe especificamente, poderá ser gasto até 4,8 milhões de reais. Deputado federal, o gasto é de 2,5 milhões, limite, e de deputado estadual, 1 milhão. Então essas são, né, basicamente as principais alterações que impactarão nas eleições de 2018. Tem uma também que é em relação ao domicílio e a filiação partidária. Reduziram também o prazo para a filiação partidária. A filiação basta apenas estar afiliado 6 meses antes. Essa alteração, na verdade, foi em 2015, continua valendo para 2018, foi em 2015 para as eleições de 2016. E a grande novidade é o domicílio eleitoral, que agora não precisa mais o candidato ter 1 ano de domicílio, basta ter 6 meses. E muda alguma coisa com relação à ida do eleitor às urnas? O processo é o mesmo? Quem já está digitalizado, ele vai às urnas dentro do mesmo processo, com o mesmo comportamento eleitoral? Na verdade, aqui em Sergipe, nós somos, juntamente com Alagoas, nós somos os 2 estados que temos 100% do eleitor cadastrado, né, biometricamente. O que vai mudar, na verdade, é a Justiça Eleitoral, o nosso TRE, né, juntamente com os juízes eleitorais, né, em razão da experiência da última eleição, a gente vai tentar evitar aquelas filas que foram constantes na eleição passada por alguns problemas, né, principalmente na captação biométrica do eleitor. Isso, né, o TRE já detectou alguns problemas, algumas sessões eleitorais onde essas filas ocorreram, e a gente vai tentar fazer com que realmente essas filas elas não ocorram na eleição de 2018. Mas o processo é o mesmo, o eleitor vai ter que se, né, deslocar de sua casa até a sessão eleitoral, lembrando que em algumas zonas eleitorais houve o rezoneamento, então o eleitor, né, ele agora passa a ser, né, de outro município sede, apesar dele ser eleitor daquele município onde ele está cadastrado como eleitor, mas a sua sede, na sua zona eleitoral, pode ter mudado em razão do rezoneamento que está acontecendo em toda a Justiça Eleitoral. Quero voltar à questão das mudanças implementadas a partir da reforma política. Nós temos às vistas, né, e como essa história toda revelada pela Lava Jato, do Caixa 2... e tudo mais. Agora teremos financiamento público de campanha, quase 2 bilhões, além dos recursos do fundo partidário. Limitação de valores de campanha para deputados, para prefeitos, para governadores, para presidente. Vai dar para fiscalizar tudo isso? Como quebrar esse jogo do você finge que fala a verdade e eu finjo que acredito? Essa é uma problemática que eu costumo sempre falar. O financiamento da campanha é o ponto mais traumático, né, nas eleições. Acho que é daí onde, né, no financiamento de campanha, onde começa, né, todos os problemas pós eleição e principalmente no exercício do mandato. Mas a Justiça Eleitoral tem sim instrumentos para fiscalizar, ela conta com, né, os membros do Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral, seus órgãos técnicos. Hoje a Justiça Eleitoral tem parcerias com a Receita Federal, a gente faz cruzamento de dados, com o Banco Central. Então, há mecanismos sim. Infelizmente, acho que poderia, né, nessa reforma, o legislador ter aproveitado para criar mais instrumentos, sancionar, né, as desaprovações de prestações de contas. Hoje também é um problema que a prestação de contas, Messias, ela não tem sanções efetivas para os candidatos que são pegos pela Justiça Eleitoral. Termina muitas vezes a gente desaprovando as contas e não tem nenhuma sanção. O Ministério Público tem que entrar depois com uma outra ação específica para tentar cassar o mandato desse candidato que teve suas contas desaprovadas, e às vezes não dá tempo para o Ministério Público
entrar com essas ações. Então, poderia a reforma realmente ter atacado um pouco mais nessa questão. Mas existe sim a Justiça Eleitoral. Evidentemente, vai precisar também do apoio do eleitor. O eleitor é o maior fiscal das eleições. O eleitor tem que denunciar as irregularidades. O eleitor não pode também aceitar o que aconteceu no passado. O eleitor, muitas vezes, assinava recibos eleitorais como se estivesse fazendo doação para o partido, quando, na verdade, era doações feitas, né, através de Caixa 2 ou financiamento de empresas privadas. Lembrando que o financiamento hoje é exclusivamente particular, exclusivamente privado, não pode haver financiamento de pessoas jurídicas. Então o eleitor deve denunciar qualquer irregularidade que venha tomar ciência. Nada mais real, meu caro Marcos Vinícius, do que a definição da nossa democracia. O poder emana do povo para em seu nome ser exercido. Se reclama muito da classe política, mas tudo que tem aí é resultado direto do comportamento da sociedade, porque é ela quem elege os seus representantes, tá? Então, essa é a questão. Você falou da importância do eleitor fiscalizar, mas o que a gente vê muito, infelizmente, nas campanhas é quem chega primeiro para vender o voto. E aí vem a história também do boca de urna. A Justiça Eleitoral muda alguma coisa agora para 2018? Sim, com certeza. Nós temos reuniões constantemente com juízes eleitorais que vão presidir o próximo pleito eleitoral. Com a Procuradoria Regional Eleitoral, chefiada pela doutora Eunice, também tem feito reuniões com os promotores de justiça, e a Justiça Eleitoral vai ser intransigente no cumprimento da legislação eleitoral, principalmente nessas práticas de compra de voto e abuso do poder econômico. Basta lembrar que na última eleição geral, nós tivemos 23 deputados estaduais que sofreram representações pela Procuradoria Regional Eleitoral por conta das verbas de subvenções. 8 deles tiveram mandatos cassados, estão sob júdice com o recurso junto ao TSE. E se não mudarem, não reverterem a situação do julgamento lá no TSE, esses 8 estarão inelegíveis para as próximas eleições. Então, assim como aconteceu nas eleições de 2014, o Ministério Público Eleitoral, junto com os juízes eleitorais, estarão atentos para quem eventualmente tentar violar a legislação eleitoral. Agora, para a gente fechar, você vai voltar muitas vezes ao programa, porque estamos entrando na balada eleitoral. Para o eleitor, no período de campanha, você falou em algumas mudanças. Carro de som, vai acabar carro de som, porque os políticos gostam, levam as mensagens, mas muitas vezes as pessoas reclamam que inferniza a vida. Esse é um dos itens de mudança. Bem lembrado, o carro de som realmente, a mini-reforma acabou com a utilização de carro de som. Na verdade, só existe uma exceção, o carro de som vai poder ser utilizado exclusivamente em carreatas e passeatas ou no comício. Não vai mais poder estar circulando, como ocorria no passado, na cidade, a não ser que haja uma carreata ou um evento semelhante. Então, era um problema, inclusive, que a gente tinha, para a Justiça Eleitoral, essa alteração para a gente foi interessante, porque realmente a gente tinha muitas reclamações e, às vezes, a gente não tinha condições técnicas para fiscalizar todas essas violações à legislação eleitoral. De estar correndo atrás do carro, porque quando a reclamação chegava, o carro já tinha passado. Você falou dos muros. O cidadão tem um muro na sua casa, vizinho, não pode pintar. Não pode mais pintar, nem colocar adesivos. Já na eleição passada, já não podia pintar, poderia colocar adesivos. Até os adesivos a mini-reforma retirou, adesivos somente em janelas. O outdoor? O outdoor continua vedado. Continua vedado, nem aquela placa de 2 metros quadrados, nada? Nada. Aquela propaganda que podia, através de colagem de cartazes, até 4 metros quadrados, ela também foi vedada pela mini-reforma. Ok, Marcos, muito obrigado por sua vinda ao programa. Vai voltar muitas vezes, porque a eleição está chegando, 2018 já bate a porta. Muito obrigado, um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até nosso próximo encontro.